Projetos e artigos que marcaram a época. Eu sou Newton C. Braga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Nosso projeto em destaque saiu numa revista Saber Eletrônica número 61, de agosto de 77, conforme vocês podem ver aqui. E esse artigo foi chamado de capa. Nós temos aqui um excitador de nervos. O que era isso? Naquela época, certo, as brincadeiras com eletricidade e eletrônica envolviam choques, como hoje também, é lógico, né? Nós tínhamos os chamados geninhos do mal, ou The Evil Genius, né? Eu até publiquei um livro posteriormente, lá nos Estados Unidos, chamado Mechatronica para o Geninho do Mal, Mechatronics for the Evil Genius, e depois Bionics for the Evil Genius, que fizeram muito sucesso naquele país, porque era uma série que a McGraw-Hill publicava de projetos eletrônicos para o Geninho do Mal, certo? Evil Genius, né? Então tinha mecatrônica, biônica, tinha projeto com microcontroladores, projeto de tudo quanto era tipo, de diversos autores. Eu contribuí com 2 volumes. Vou falar num vídeo qualquer hora sobre esses 2 livros que eu fiz lá nos Estados Unidos, que tiveram até tradução para o chinês, né? Acabaram sendo, inclusive, indicados em escolas lá na China, né? Mas vou falar deles futuramente, né? Aqui o que interessa é que esse artigo, o excitador de nervos, ele não era indicado para você fazer brincadeiras, né? Nós demos uma aplicação mais séria, uma aplicação mais didática. Eu indicava esse circuito para os professores e para os pesquisadores que quisessem utilizar pulsos de tensão, pulsos elétricos, estímulos elétricos de tensões que podiam ser controladas numa faixa que superava os 100 volts para experimentos de biologia. Excitação de plantas, excitação de animais, excitação de meios em que viviam animais, por exemplo, excitar a água de um aquário com impulsos para verificar o comportamento dos peixes e coisas semelhantes. E o projeto era bastante interessante. Como sempre, a gente tinha um aspecto bastante ilustrativo dos nossos artigos, né? Nós tínhamos, como eu já falei aqui, desenhistas que trabalhavam em histórias em quadrinhos e que, na mesma editora, e que eram aproveitados para fazer as ilustrações da revista. Então, elas tinham, assim, um aspecto bastante lúdico, né? Muita gente não gostava disso porque achava que a revista era para crianças, era para jovens, e não era uma revista séria. Mas a gente lembra, né, que as ilustrações de qualquer tipo, elas se encaixam no momento certo, no lugar certo. Então, se eu tenho uma publicação acadêmica de alto nível, mas existe lá um tópico em que uma ilustração um pouco mais lúdica se encaixe, por que não utilizá-la para melhorar, certo, a finalidade do artigo, que é ensinar, é transmitir conhecimento, e a imagem faz isso. E esse nosso projeto de um circuito para excitar os nervos, ele era simples, utilizava 2 transistores, conforme vocês podem ver aqui na montagem em pontos e terminais, e ele consistia num oscilador Hartley que alimentava um transformador inversor, um transformador que produzia, então, alta tensão na frequência desse oscilador. E nós tínhamos lá uma lampadinha neon que monitorava essa alta tensão e um potenciômetro de controle para você controlar a intensidade dos estímulos entre 0 e até o máximo obtido pelo transformador. Nós usamos um transformadorzinho de alimentação que tinha um primário de 220 e 110 volts, que então gerava os impulsos de baixa corrente e alta tensão numa intensidade não perigosa, né? Porque a gente visava muito isso. E a gente tinha o transformador da fonte de alimentação que dava ainda um isolamento adicional ao projeto. Então, na realidade, o projeto tinha um duplo isolamento em relação à rede de energia. E os componentes usados eram todos comuns na época, né? Eram componentes que você podia obter em qualquer loja, e até hoje pode. Um transistor de potência, um transistor de uso geral, potenciômetros,
A chavinha comutadora, hoje você pode ter alternativas para ela. E os transformadorzinhos de alimentação. Foi um projeto que fez bastante sucesso na época, né? E até usado por pesquisadores, conforme nós soubemos depois, em experimentos envolvendo estímulos elétricos controlados, né? Esse foi mais um de nossos projetos comentados. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quiser ver o artigo original, tem lá o link aí embaixo na descrição do vídeo. E inscrevam-se na nossa playlist desse nosso canal. Eu sou Nilton Sebraga, agradeço e os convido para o próximo vídeo.